Em todo lugar, podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá. E o negócio hoje aqui é diferente. Olha só, é um termo em inglês, né? Que é o Quiet Kit. É mais ou menos isso, ela vai explicar. Onde não couberes, não te apertes. Olha só o tema, viu, minha gente? Então vamos lá. Se observarmos todo o reino animal, os que apresentam maior engajamento e felicidade estão em grupos. Eles pertencem ao grupo, criam sinergias, cuidam uns dos outros, têm funções definidas, têm um líder e vivem felizes. Com pessoas, isso se repete. O que realmente faz pessoas se sentirem felizes é o pertencimento, ser genuinamente aceito no grupo, ter propósito, conexão, direcionamento, saber que seu trabalho é relevante, ter um líder justo. Onde não couberes, não te apertes. A convidada de hoje, Nalin Carline, paulista. Mas vamos lá. Com mais de 20 anos de experiência em RH, em grandes empresas como TAM, Azul, Serasa Experience, é isso mesmo que eu falei em inglês? É isso mesmo. Grupo Edson Queiroz, né? Nos diversos subsistemas de RH. Desenvolvimento organizacional, HRBP, educação corporativa, gestão de clima e cultura, talento, sucessão, atração de talento. Lá se vai o inglês de novo, Employer Brand. Eu acho que é mais ou menos isso. Employer Brand. Experiência multifuncional e internacional, prestando consultoria em empresas no México, Peru, Estados Unidos, Áustria, África do Sul, além da oportunidade de morar por 6 meses em Botswana. Ai, Madá. Rapaz, eu já disse que não coloco os termos em inglês. Aqui o Fala Madá é Fala Madá mesmo. Está em Fortaleza desde 2021. Agora com vocês, Nalin. Ai, que prazer, Madá. Madá é um barato, é uma figura, né? Sou paulista, mas sou cearista, tá bom? Gostei, cearista. Exatamente. Já tô aqui há 1 ano e fui muito bem recebida aqui nesse Ceará. Tava te dizendo que eu não imaginava achar tanta gente querida aqui nesse Ceará e eu me sinto com a chave da cidade, assim, me sinto em casa, me sinto em família. Aqui, obrigada pelo convite, viu, minha querida? É um prazer estar aqui. Menina, como é que a gente pronuncia esse título? Quiet Quitting. Quiet Quitting? Quiet Quitting. Ai, acertei! Quiet Quitting, Isso, onde não couberes, não te apertes. Isso mesmo. Vamos lá. O que você quer dizer com onde não couberes, não te apertes? Interessante, porque eu vi essa frase, eu fiquei chateada porque eu procurei o autor dessa frase, para dar os créditos a ele, porque a frase não é minha, não achei. Então, escrevi que eu não sei de quem é, se alguém se identificar, por favor, levante a mão, porque eu não sei de quem é a frase, mas eu tava zapeando assim na rede social, e vi essa frase e me deu vontade de escrever um artigo, porque tá sendo cada vez, depois da pandemia, tá muito praticado isso. As pessoas, aonde elas não se encaixam, elas vão embora, né? Então, o que estava dizendo, né, era um meme que estava num post de uma colega, estava incentivando as pessoas, né? Aonde não couberes, não te apertes. Ou seja, não seja infeliz, não se aperte aonde não te faz bem, né? Mas no meu caso não foi isso. No meu caso, eu escrevi isso como título, mas dizendo que isso está acontecendo. As pessoas têm pedido mais demissão ultimamente. Depois da pandemia, a gente vê aí um maior pedido de demissão das pessoas. Por quê? Onde elas se sentem apertadas por alguma razão, aí elas vão embora. Isso, foi isso que eu quis dizer. Tá. Então quer dizer que essa frase não é sua? Não é minha, a frase não é minha. Eu botei como título, e eu até termino o artigo dizendo, né? Eu não achei eu vi. E eu comecei o Fala Madá com 2 parágrafos dela.
viu? Que é exatamente o artigo que tá lá no LinkedIn. Depois vocês entram no Instagram dela, que aí vocês falam com ela e perguntam, né? E ela indica exatamente qual é o teu LinkedIn. Depois você pode até dizer. Sim, é Kátia Nalim Carlini, meu LinkedIn. Repete aí. Kátia Nalim Carlini. Certo. Carline, porque... Carlinha. Carline. O Carlinha é daqui do Ceará. Isso. Por que as pessoas estão pedindo mais demissão atualmente? Então, a gente percebeu depois da pandemia, né, um aumento nos pedidos de demissão, que tá mais difícil reter as pessoas nas empresas. Por quê? E aí é uma crença minha, né? A minha opinião, não estou dizendo nem que ela tá certa ou que ela tá errada, é só o que eu acho. Mas as pessoas ficaram muito tempo em casa, tiveram muito tempo para pensar no que elas querem para elas e o que elas não querem. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer para nós, mas o que a gente não quer, a gente sabe. Muito bem, né? É bom que a gente tenha isso. E tem feito com que as pessoas repensem carreira, então eu deixo de ser um auxiliar administrativo e eu quero vender brigadeiro e eu estou muito mais feliz vendendo brigadeiro e pronto. Né? Eu abro mão do mundo corporativo, eu não quero mais viver o mundo corporativo, eu quero empreender, abro mão até de uma parte do meu salário, porque hoje tem o tal do salário emocional, que entra na conta, entra muito na conta, o tal do onde não couberes não te apertes, porque onde você tem que se apertar é o tal do salário emocional negativo, é que está te custando caro. Então, percebe-se hoje uma facilidade maior das pessoas pedirem demissão. Antigamente, não, era a segurança, né, do emprego, de você estar lá numa empresa e tal. Hoje as pessoas, é mais fácil da pessoa tomar a decisão de sair do emprego. E eu atribuo isso ao que aconteceu com todo mundo numa pandemia. Todo mundo dentro de casa, repensando, revendo muita coisa, assistindo, estudando, assistindo muita live, lendo muito livro. E o conhecimento liberta, né? Então com as certeza. Pessoas acabam buscando outras coisas diferentes. Foi então, você acha que a culpa maior, como se diz, foi da pandemia? Não sei se é culpa, sabe, Madá? Eu acho que ela ajudou, mas foi uma evolução no sentido de buscar autoconhecimento. As pessoas tiveram muito tempo em casa para ler, estudar, assistir filme, né? Exato, Essa ver live, né? Buscar de alguma forma algo para fazer. E nisso você pensa em o que eu posso fazer de diferente. Teve um turnover maior na pandemia, muitas pessoas que acabaram ficando no mercado, acabaram reduzindo a jornada. Nisso você acaba tendo que buscar outras alternativas. E aí mudou, acho que movimentou o mercado de trabalho e eu vejo isso de forma positiva. Eu não vejo isso de forma negativa. Acho que quem sofre um pouco, claro, os RHs das empresas hoje estão tendo que ter um trabalho diferente, mas eu vejo isso como positivo. Né? Ele acaba movimentando o mercado, movimenta a economia de alguma forma. Eu não sei se é porque eu falava muito, eu sempre pensei assim, eu dizia, eu esticava meu braço, eu dizia, no futuro, você vai dizer qual é a empresa que você quer trabalhar. Exato. Eu apontava, né? Eu apontava, esticava o braço, eu me lembro bem em sala de aula. E agora tá aqui, tá né? Aqui, Madá, tá exatamente. Aqui. E é isso que a gente fala, é um dos desafios, né, da área de RH, porque antes você via muito as empresas escolhendo o candidato. Hoje o candidato escolhe a empresa, porque tem que ter um monte de coisa envolvida ali na contratação. Então o candidato está escolhendo a empresa que ele quer ir e o funcionário está escolhendo a empresa que ele quer ficar. Perfeito. No seu artigo, você cita que a palavra felicidade não é corporativa o suficiente. O que você quer dizer com isso? É interessante porque a gente vê nas empresas a pesquisa de clima e engajamento, né? Pesquisa de clima e engajamento, não é tão fácil você dizer as pessoas estão felizes. Porque o termo felicidade, ele acaba sendo romantizado, né? Ser feliz, não, ser engajado é mais corporativo. Então é difícil das pessoas, mas é a felicidade no fim das contas. A gente está medindo a felicidade. Existe uma diferença, né? Entre a satisfação e o engajamento. A pessoa está satisfeita, ela pode estar satisfeita no trabalho, mas não está engajada. Ela pode estar engajada, mas não está satisfeita. Porque a satisfação tem muito mais a ver com salário e com infraestrutura de trabalho, cadeira, mesa, computador. Tem muito mais a ver com coisa tangível, coisa que se pode pegar. O engajamento, não.
O engajamento é o quanto ela quer estar ali. É o quanto ela está feliz. Né? O pertencimento. Exatamente. É o quanto ela está feliz fazendo o que ela faz. Então, você pode ter pessoas satisfeitas, porque tá ok, o meu salário, eu tô feliz com ele, tá bem. Mas eu não tô engajada porque eu já não tenho conexão com o propósito do meu trabalho. Eu não tenho um pertencimento. O ser humano, igual os animais, que a gente citou no começo, ele foi feito para andar em grupo. Ele não foi feito para andar sozinho. Então, e para ele andar em grupo, ele tem que se sentir parte daquele grupo. É só a gente observar os grupos que são criados, os adolescentes andam em grupo, eles usam as roupas parecidas, aí os adultos no mundo corporativo, o pessoal da melhor idade. O pessoal da melhor idade anda, né? Por quê? Porque a gente tem que se sentir pertencendo ao grupo. E o sentimento de pertencer causa o engajamento também. Isso não tem nada a ver com a satisfação. Eu posso estar feliz, mas não estar engajado no meu trabalho. Entendi. Você acha que as gerações mais jovens pedem mais demissão que os mais velhos? Dizem que os jovens de hoje só querem fazer o que gostam. Você concorda ou discorda? O que você acha em relação a isso? Eu estava vendo um vídeo do professor Cortella, né? E fizeram essa pergunta para ele, né? Você acha que o jovem de hoje só quer fazer o que gosta? Aí ele falou, graças a Deus, né? Porque só uma pessoa insana que vai fazer o que não gosta. O Cortella é sensacional. Mas eu acho que ele foi super assertivo, né? Todo mundo quer fazer só o que gosta. Só que muitas coisas do nosso trabalho, para eu fazer o que eu gosto, vem junto, isso o professor Cortella cita, para eu fazer o que eu gosto, vem junto um monte de coisa que eu não gosto. O professor Cortella fala assim, eu adoro dar aula, só que quem dá aula tem que corrigir prova, eu odeio corrigir prova. Né? Então você não vai fazer só aquilo que você quer. E aí o que a gente vê das gerações mais jovens, eles escolhem um pouco mais, eles têm um pouco mais de dificuldade de adaptar, fazer o que ele não quer. E isso já vem, né? Uma geração que já vem com isso, já vem vindo com essa cultura um pouco mais de baixa resiliência, e aí vem por conta da forma da educação, mas eu acho que isso é cíclico, e eles foram uma geração que passaram pela pandemia. É interessante porque você vê até algum tipo de dificuldade, por exemplo, eles ficaram 2 anos e meio praticamente em casa, online, e aí sem fazer trabalho em grupo, sem fazer apresentação lá na frente, sem interagir, isso traz sequelas. Sim. Para qualquer ser humano, seja ele mais adulto, seja ele adolescente. Isso faz com que ele busque outras coisas. Então, se você coloca, por exemplo, uma atividade onde ele vai ter que se expor, é possível que ele sinta algum tipo de dificuldade. E aí o papel do RH está onde? Está em talvez ajudar a desenvolver esse tipo de competência, ou talvez colocar a pessoa para fazer uma atividade que ela tem um pouco mais de afinidade. Eu acho que vai depender muito também, esse processo seletivo vai cobrar muito do RH, né? O RH hoje tem que ter um preparo bem maior. Já era exigido, né? Eu digo sempre que o RH, eu tenho o quê? Eu tenho mais de 12 anos que eu estou diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E eu sempre dizia o seguinte, o RH não é só isso aqui, é isso aqui. Eu sempre fiz movimento com a mão, é isso tudo aqui. Então, eu acho que hoje em dia, o RH, além de tudo isso aí que eu disse, ele ainda tem mais ainda que entender mais essas competências, entender mais essas habilidades, entender mais esse processo de mudança desse novo candidato, né? Desses candidatos. Ele é um casamento que ele tem que fazer dar certo. Não é só escolher o candidato, o melhor candidato. Ele vai entender se aquele candidato vai ficar feliz na empresa que ele está entrando. Isso tem que ser muito conversado, um alinhamento de expectativa muito forte. Senão a pessoa vai embora no primeiro ano, que é o que se diz que é a lua de mel. A lua de mel, o primeiro ano de empresa, é a lua de mel. E aí, quando a pessoa sai em 3 meses, a gente teve um processo seletivo talvez que não tenha sido tão bom. Pudesse, talvez um alinhamento onde a expectativa ou do gestor para com o candidato, ou do candidato para com a empresa, pela função que ele vai desempenhar. Então o papel do RH hoje é bem mais amplo e o processo... Mais complexo, né? Eu acho que você tem... Mais profundo, por exemplo, não só né? Os testes, né? Porque a gente vê muito... eu tô acompanhando até uma filha minha que tá fazendo... Aí todo canto que chega, teste. Todo canto que chega, teste, né? E não só os testes.
Exatamente. Eu acho que o olho de no olho, né? expectativa. O olho no olho que não tinha na pandemia, que Isso. agora a gente pode fazer online, beleza, mas não tem como no olho, né? E não tem preço, né? E você vê valores, você entender, se tem uma empresa que tem os seus valores muito bem definidos, na hora que você for fazer o processo seletivo, identifica se aqueles valores fazem parte da vida do candidato, para ver se vai ter match. Porque se o candidato tiver outros valores diferentes dos... Não estou falando que é ruim, é bom, é errado, certo, não tem valor certo e errado, né? Tem valor. E aí, mas se os dele não combinar com os valores da empresa, a chance de dar errado é muito grande. Ele não vai ficar. Em algum momento ele vai não se sentir pertencendo, né? Vamos lá. E o que é exatamente traz vai, aquela palavra. Pronuncia aí a Qual palavra, delas? as duas palavras. Quiet quitting? O quiet quitting. O que é o quiet quitting, né? Traz de problema para as empresas. Sim, o quiet quitting. Quiet quitting é o seguinte, nada mais do que você está fazendo o mínimo necessário para continuar onde você está. Então, ele é o oposto da alta performance, certo? Então, o que as empresas querem? O que as empresas precisam? De pessoas com alta performance. O que é alta performance? O pessoal criativo, é o engajado, é aquele que está entregando a mais. E o quiet quitting é o quê? É a pessoa, ok, eu ganho para fazer até aqui. Eu só vou até aqui. Poxa, mas você consegue vir até aqui? Não. Eu só vou até aqui. Eu faço o mínimo necessário para ficar aonde eu estou hoje. Então, o que ele traz de perda? A falta da inovação, porque as pessoas não vão tentar. A inovação, ela vem da tentativa e erro, né? As pessoas não vão tentar, não. Eu vou fazer só o que está até aqui, né? Vou fazer o que está escrito, o que é mandado, o que é esperado. Então, elas não fazem algo a mais. Então, a criatividade, a inovação, o engajamento se vai. E aí você começa, o turnover aumenta, porque as pessoas acabam não pertencendo, não ficando engajadas, aí elas vão embora, aí começa a ter um turnover mais alto, aí a marca empregadora fica comprometida, e aí a gente tem dificuldade no RH de atrair as pessoas. Então é um ciclo vicioso que é ruim. Tudo isso alimentado ali pelo quiet quitting, que começa ali, e aí ele vai alimentando um ciclo, né? E aí a empresa começa a ter dificuldade de atrair os melhores talentos, de reter os melhores talentos. A performance e os resultados começam a ser comprometidos em relação a isso também. Sim. Então é como dizia antigamente, o pessoal dizia assim, eu sou pago para fazer isso. Exato. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Sou pago para fazer isso, eu só faço isso. É mais ou menos isso. Ou nem isso. Ou só um pedacinho. Isso. Né? Caiu a caneta, sabe? Caiu aqui do lado, não tenho que baixar para pegar, isso não é meu papel. Então isso é o tal do quiet quitting. Engraçado, engraçado não, é triste. Né? É triste, é mas triste. É o fruto... É triste, mas ao mesmo tempo eu também vejo assim, o jovem fica como se ele estivesse dando mais valor à vida dele pessoal do que o profissional. É mais ou menos isso também? A gente pode pensar nisso? Eu acho que assim, dar valor, você precisa dar valor à sua vida pessoal. O trabalho é meio. O trabalho, ele precisa ser um meio para você ter tudo. Só que ele tem que ser um meio, ele tem que ser um processo que te faz feliz, que te faz bem. Porque nada que te faz bem pode gerar um fruto, nada que não te faz bem, desculpe, pode gerar um fruto bom. Então você tá bem, você tá feliz, você vai ter uma entrega acima da média, e assim você retroalimenta a sua carreira, né? E assim você tem uma vida saudável, você consegue ter a sua qualidade de vida. Então, assim, é importante que você tenha a sua vida pessoal em primeiro plano, com certeza. Porque se você só foca no trabalho, eu acho que fica falho, né? Fica faltando alguma coisa. Porque o teu trabalho você muda, a tua vida pessoal ela tá ali, tua família, a sua saúde, né? Eu brinco que é uma bolinha de cristal, assim, você tá equilibrando, né? A saúde é uma bolinha de cristal, a família é uma bolinha de cristal, o trabalho é uma bolinha de borracha. Se ela cai, ela pula e volta na sua mão. Gostei da Você tá equilibrando, certo? A sua vida ali, né? A sua saúde é uma de cristal, se ela cai, ela quebra. A família é uma bola de cristal, se ela cai, ela quebra. A vida profissional, ela é de borracha.
ela quica e ela volta. Se você tá afim, se é algo que, né, ela cai, ela quica e ela volta. Então a gente precisa equilibrar tudo muito bem, mas cuidando especialmente da sua vida pessoal e da sua saúde. Gostei dessa, é uma metáfora, né? Uma metáfora, gostei. A outra pergunta, já até falou, a diferença de satisfação para engajamento, você já respondeu, mas qual o papel da liderança no engajamento das pessoas? Sim, a liderança, o importante da liderança hoje em dia, eu acho que a competência maior que a liderança tem que ter hoje é entender de gente. É entender como as pessoas funcionam. Realmente. E aí tem a neurociência, explica muita coisa, é muito bacana. Mas entender como as pessoas funcionam é muito importante para você saber lidar com cada ser humano de uma forma, porque o ser humano não adianta, do jeito que eu gosto, não é tratar o outro como eu gostaria, Isso. é tratar como ele gostaria, e assim cada um como ele gostaria. E hoje a competência da liderança é de entender de como as pessoas funcionam, entender o que fazer com cada um, entender o que cada um precisa, customizar ali o seu relacionamento. E não é fácil. Eu acho que depois da tal da flexibilidade que o líder precisa ter, adaptabilidade, a gente viu numa palestra lá no Ceará RH, na palestra do Minuti, ele falou da liderança ambidestra. Achei sensacional. Ambidestra, eu vi só a chamada. Ambidestra, que é o quê? Ele tem o pé direito, né? A pessoa ambidestra escreve com a mão direita e com a mão esquerda. O líder ambidestro é aquele que é o foco em resultado, mas com foco em pessoas, porque resultado vem através das pessoas. Com certeza. Então essa é a competência maior e o papel da liderança hoje. E assim, ninguém veio ao mundo para motivar ninguém, né? Ninguém veio ao mundo para fazer ninguém feliz. Você tá lá para cumprir o teu papel. O papel da liderança hoje é, entendendo de pessoas, proporcionar o melhor ambiente para que as pessoas possam produzir. Eu que trabalho com motivação, eu digo, às vezes o pessoal, as empresas, vem aqui, Madalena, levantar o povo, ou então vem aqui dar uma mexida. Aí eu digo assim, o que eu posso fazer é sensibilizar. Sim. Porque a motivação, ninguém motiva ninguém, se você não estiver aberto para isso. Exato. Né? Então e é intrínseca, né? É intrínseca. Então exatamente. Ele tem que descobrir uma forma, o líder, né, de como encontrar, de como sensibilizar essa pessoa para poder se engajar, né? Para poder ela se sentir feliz e engajar. Exatamente. Aqui tem mais uma pergunta. Também está no artigo, no seu artigo, né? No método SCARF, é? SCARF. SCARF. Isso. Explica para nós o que é, alguns exemplos, como é que fica esse método, né? Sim, o método SCARF é com base na neurociência. É um método, assim, ele ensina um pouco como que as pessoas se engajam. Então, ele dá o passo a passo do que eu preciso fazer para que as pessoas se sintam pertencendo. Então, por exemplo, a falta da justiça, a pessoa quando se sente injustiçada, ela se desengaja. A pessoa quando não se sente pertencendo, ela se desengaja. A pessoa quando sente falta de direcionamento, ou seja, não sei o que eu preciso fazer, o que é esperado de mim, ela se desengaja. Então, o método SCARF, ele é meio que um passo a passo que ajuda a liderança a entender, assim, como as pessoas funcionam. Esse método não é meu, tá bom? Tá. Ele entende como que as pessoas funcionam e aí, com base no como as pessoas funcionam, a gente fala no que fazer. O que eu preciso fazer para, por exemplo, o que faz com que as pessoas se sintam injustiçadas? Um exemplo até que eu cito no artigo. Eu faço um trabalho ótimo. Eu fiz um trabalho ótimo. E na hora de elogiar, o meu líder vai, chama o time todinho e elogia o time todo. Mas fui eu que fiz, não foi o líder, não foi todo mundo. E aí eu me sinto injustiçada. Por quê? Poxa, o reconhecimento tem que ser feito para quem merece. Então, toda vez que alguém, por exemplo, e aí entra um pouco da meritocracia, né? A falta da meritocracia, o paternalismo, ele gera injustiça. Por quê? O paternalismo, ele entrega igual para todo mundo. E aí quem entrega mais se sente injustiçado. Aí o que ele vai fazer? Não vai entregar mais. O Nalim, explica pra gente, eu achei interessante esse método SCARF.
Eu queria que você explicasse assim o que é, como é que funciona, Sim. como é que a gente pode ajudar, como é que você também, contribuindo aqui no Fala Madá, você pode ajudar também os RHs, né? Sim. Fala pra gente. Sim, o método SCARF, ele não é meu, né? É do Dr. David Rock, do Instituto de Neuroliderança. Ele publicou isso em 2008. Certo. E o que ele fala? É um método que ajuda os líderes a entenderem um pouco, de forma bem prática, sobre como que as pessoas funcionam. Então, SCARF é uma sigla. E aí a gente coloca assim, por exemplo, só vou olhar aqui só para eu não esquecer de nenhuma letrinha. Então, primeiro, status. O que é o status? Então, uma pessoa que não entende o quão importante ela é naquele meio, sabe? O senso de pertencimento. Sim, sim. Então, como é que o líder faz para que as pessoas entendam qual a importância dela, o status dela ali, o quão importante o trabalho que ela realiza ali no meio. Então, assim, entregar, dar um feedback, dizer para as pessoas que aquilo que ela fez foi importante, entender o propósito daquela entrega, às vezes é uma entrega menor, mas dentro de um contexto todo, para a pessoa entender qual que é o papel, qual que é o status dela dentro daquele grupo, tá? Certo. Certeza, o que é certeza? Eu até cito no artigo, né? Conforme Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Então, é a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Mas o que eu posso dizer, assim, é que o líder vai estar ali para se mudar. Ele tem o caminho, ele sabe o que precisa ser apoio, feito, né, ele tem o apoio. Ah, mas e se eu errar? Se eu errar, aprende com o erro e vai errar de novo outra coisa, não vai errar a mesma coisa. Então, a certeza de que se mudar, a gente vai ter um desvio de rota, porque vai mudar, é certeza que vai mudar, mas é o líder não deixar a insegurança tomar conta das pessoas. Então é isso, acho que resumindo bem é isso. É a insegurança, tanto psicológica quanto emocional, a insegurança que deixa com que a certeza falte, tá? Autonomia, a falta de autonomia, né, no método SCARF, SCAA de autonomia, tá bem? A falta de autonomia desengaja qualquer pessoa. Então, poxa, mas eu não posso dar autonomia para todo mundo. Para isso, a liderança situacional. A liderança situacional coloca o líder numa posição em que ele tem que entender em que nível de maturidade está cada liderado, para ele entender que nível de autonomia ele entrega para cada um dos liderados. Então, assim, confia, mas confere. Mas você está lá fazendo follow-up. Agora, assim, de que cor você pintou essa bolinha? De que lado você colocou? Isso tira a criatividade. A falta de autonomia, ela tira a criatividade do meio. E a falta de criatividade desaparece com a inovação. Então, o líder precisa saber que se ele não está dando... Ficar naquele controle, né? Comando e controle. Comando e controle. O comando e controle... Ele perde, vai tolir a inovação dentro daquele time, tá? O R agora. O R de relacionamento. Então, tá aí também o sentimento de pertencimento. Aquilo que eu falei do reino animal, as pessoas têm que se sentir pertencendo àquele grupo. Ah, preciso ser amigo de todo mundo? Não, de forma alguma, nem vai ser, né? Nem vai ser amigo de todo mundo. Mas ele precisa entender que o trabalho dele é um trabalho no meio de um grupo, que ele faz parte daquele grupo, que ele se relaciona bem. Então, assim, não o tal do café, né? Fazer o café da manhã com o grupo, fazer o aniversariante do mês, não é isso que resolve relacionamento. O que resolve relacionamento são reuniões de alinhamento, são conversas difíceis, né? Você poder... São feedbacks, né? Feedback é você poder ter confiança no outro. Você confia a ponto de poder dizer verdades. Na sua casa, você diz verdades. Você reclama, você briga e depois você ama. Você abraça, beija. Por quê? Porque você confia. Você tem um relacionamento de confiança com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, a ponto de poder dizer o que você pensa, sem medo da pessoa ficar com raiva de você. Por quê? Porque você confia na pessoa. E os relacionamentos são gerados com base na confiança, né? E aí, como é que você gera confiança? Você gera confiança mostrando fragilidade. Você só confia em quem é igual a você. Você não confia em quem você acha que está em outro patamar, concorda? Concordo. E aí você só consegue confiar em alguém que demonstra fragilidade. Poxa, ele é um ser humano
tanto quanto eu. Brinca, é um ser humaninho, ele é um ser humaninho tanto quanto eu. E por quê? Porque ele demonstra que erra, ele fala que erra sem problema nenhum, ele demonstra fragilidade, ele assume o erro dele, ele tem humildade. Isso tudo constrói a confiança e com a confiança se constrói relacionamento. É um caminho, é uma trajetória longa. Faltou o F. E faltou o F é de fairness, é de justiça, né? Então, a justiça, por exemplo, a implantação de meritocracia, as metas definidas. Você define meta, define objetivo e você premia o que é justo. Você dá um feedback positivo para quem realmente merece o feedback positivo. Então, todo mundo que se sente injustiçado perde o engajamento. Então, tudo isso que a gente falou do método SCARF, ele ajuda, assim, ao líder entender um pouquinho como, não só o líder, todo mundo, né? Entender como as pessoas funcionam e, com base nisso, que atitudes ele tem que ter para que ele mantenha o engajamento das pessoas. Perfeito. Olha aí que aula, viu? Quem tá falando aqui é Nalin Carline, né, que é uma convidada que, além de convidada, é uma grande amiga, né? Ela tá aqui em Fortaleza desde 2021 e ela escreveu lá no LinkedIn dela, tem um texto que ela fala: onde não couberes, não te apertes. Então ficou muito bom, né? Uma oportunidade muito boa nesse momento que a gente está atravessando. Sim. Mas como profissional, Nalin, mais uma, Nalin. Como profissional de RH, quais os maiores desafios em relação à atração e à retenção dos profissionais? Eu acho que neste momento é interessante que a gente está aí com, não é uma crise, mas é uma questão em relação às áreas de tecnologia. Né? Então hoje os RHs estão sofrendo um pouco com todos, não é só TI, tá? É todo o profissional que está envolvido com qualquer questão de tecnologia, marketing digital. Então, hoje, eles estão... empresas fora do Brasil estão contratando profissionais brasileiros para trabalhar à distância, empresas de outros estados. Então, a concorrência está... não é só local mais, como era antes. Então, hoje... existe isso como uma questão quase que apartada, que tem que ser tratada para profissionais de tecnologia, mas hoje juntando tudo isso que a gente conversou, né, do quiet quitting, do Great Resignation. É isso aí que a gente ainda vai falar, viu? Segura aí, Great Resignation, né? Exatamente, vai falar sobre isso também, aproveita. A grande demissão em massa que todo mundo, de pedidos, né? Não de demissões das empresas, mas de pedidos de demissão. Então, hoje, o papel do RH está mais desafiador em relação a atrair e reter os talentos. E aí o papel da cultura organizacional é muito importante. Então, você ter uma empresa com uma cultura forte, com uma cultura bem definida, para você ir atrás, o RH poder ter um foco naqueles profissionais que têm o fit cultural, né? Para você trazer a pessoa certa e ela não querer sair em 3 meses, ela vê que ela não está no lugar certo. Então, para você poder buscar a pessoa certa, você saber o que eu preciso trazer, eu tenho que saber o que eu quero primeiro. Então, isso é um papel da área de RH. As empresas estão se transformando muito, é um momento que as empresas estão se renovando, se transformando, entendendo, né, missão, visão, valores. Tem muita empresa refazendo até, né? Porque refazendo, toda essa mudança, todo esse processo que está acontecendo, eu acho que até cultura, né? Tem que mudar um pouco mais com tudo isso aí. E aí lá se cai para cima do RH, né? Como se diz, o RH tem que se preparar mais ainda, né? E o RH preparando os líderes, porque cada vez mais o papel de gente e gestão, que está deixando de ser RH, né? Gente e gestão. O papel de gente de gestão, ele transcende toda a liderança, ele transcende toda a empresa. Então, hoje o papel do RH está muito em apoio às lideranças, em desenvolvimento das lideranças. Porque quem está lá no dia a dia com as pessoas não é o RH, é o líder. Sim. Né? Então não adianta o RH fazer o que for se o líder está lá na frente, não está conseguindo manter o time, não está conseguindo entregar esses resultados com as pessoas. Então o papel do RH hoje é muito de apoio. Tá. E agora fala qual é essa diferença, né, sobre esses 2 temas em inglês, né? Que é a diferença entre o
Quiet Quitting. Quiet Quitting Quiet Quitting e Great Resignation. Isso. Fala um pouquinho pra gente aí essa diferença que tem. O Quiet Quitting é aquilo que é a pessoa que faz o mínimo necessário para estar onde está. Ok. Certo? Ela tá lá, ela não pediu demissão, ela tá lá. E o que é difícil é que o Quiet Quitting é difícil de mensurar, porque a pessoa tá lá, ela vai pro trabalho, ela não tá falta, lá, ela tá lá, e tá fazendo o mínimo. Então, até a empresa perceber que ela não tá, então demora, e a empresa perde muito. O Quiet Quitting é silencioso. Por isso, Quiet Quitting. Por isso que eles chamam de desistência silenciosa, a tradução. Isso, ele é silencioso. silenciosa. Demora-se para perceber, para se dar conta do Quiet Quitting. E o Great Resignation é um movimento que aconteceu aí globalmente, de muita gente pedindo demissão ao mesmo tempo. É o turnover aumentado das empresas, que as empresas estão passando aí a partir do ano passado, de muita gente. O turnover aumentou muito. O turnover, que era baixo em muitas empresas, aumentou significativamente porque muita gente está pedindo demissão, aquilo que a gente falou no começo da conversa. Eu acho que valeu. Que bom. Nalinha, agora eu queria que você desse, né, falasse dos seus contatos, se vendesse um pouco lá para sua câmera e falasse para o nosso público. Obrigada, Amada. Bom, então, se quiserem me adicionar no LinkedIn, eu tô lá como Kátia Nalin Carline. O meu Instagram também tá Nalin_Kátia com K _Carline. Vai ser um prazer ter vocês nas redes sociais. Madá, um prazer estar aqui com você, uma amiga querida, uma profissional incrível que eu admiro, uma palestrante incrível. E aqueles que tu disse que eu era corporativo, que foi que tu disse? Cupido corporativa! Sim. Cupido corporativa, Madá, sensacional. Uma pessoa incrível, pessoa do bem, um prazer estar aqui com você. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Gente, olha, a gente falou, né, esses dois temas, eu acho interessante, muito, muito interessante. Eu acho que foram vários temas aqui, principalmente você de RH, que a gente tem que estar com atenção maior. Então eu quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio Fala Madá. Um abraço bem arrochado e até o próximo, gente. Na web, em todo lugar, podcast Fala Madá.